São Paulo de bagagem feita para assinar com o novo clube. Tem notícia pra gente comentar também sobre a situação do Bobadilha, vamos falar sobre isso e várias outras notícias do nosso querido tricolor paulista. Belezinha, meu parceiro? Bom, já vamos direto e reto e sem enrolação, porque temos muita coisa para comentar aqui, porque hoje foi dia de sorteio em dose dupla, né? Tivemos aí o sorteio da Libertadores, o primeiro do dia, e logo depois, né, agora há pouco aí, tô gravando o vídeo aqui logo depois do sorteio aí das oitavas da Copa do Brasil. Vamos na ordem. O primeiro foi o sorteio da Libertadores, vamos começar aí pela Libertadores. Cara, o sorteio judiou de nós, a verdade é essa, né? Ah não, Gabriel, quem quer ser campeão no escolha aniversário, tudo bem, beleza, vamos pra dentro dos caras, não tem medo aqui não. Mas poderia ter sido melhor. Óbvio que quando a gente fala que quer pegar tal time, ah, não quer pegar esse, que esse é mais difícil, que não sei o quê, evidentemente que tudo isso é na parte teórica, né? Teórico. Tu fala, pô, vamos pegar um time mais fraco aí porque a gente vai ter mais facilidade. Vamos deixar de pegar um time mais forte ali para não se complicar logo nas oitavas. Tudo é teórico, né? Tu pode ser eliminado por um time mais fraco e pode ganhar de um time mais difícil, né? De um time mais forte. Então, tudo que a gente imagina é tudo cenário, né? Tudo teoria, né, cara? Porque quando os jogadores entram em campo, aí é outra parada. Entendeu? Lá no mundo do futebol, né, que tem muita zebra, muita reviravolta, muita coisa que a gente não imagina, e essa é uma das graças do futebol. Essa, então, tudo que a gente fala é teoricamente. Tudo. Tudo. Aí a gente pegou o Atlético Nacional, que é um adversário muito chato. Se você for pegar ali os times que a gente não queria pegar do pote 2. Tinha ali o Flamengo, né, e o Botafogo, que eu acho que é unânime. Por mais que não seja aquele Botafogo do ano passado, ainda é um bom time, que tem bons jogadores, entendeu? É um time muito chato, tem um time com qualidade, por mais que não seja do mesmo nível do ano passado. E eu acho que o terceiro time ali que não, pra gente fugir, era o Atlético Nacional, entendeu? Acho que era o Atlético Nacional, tem um bom time. Eu assisti, tá, pra ser justo aqui, um jogo do Atlético Nacional, tá, nesse ano aí, tá? Eu assisti jogos do Campeonato Colombiano, evidentemente. Eu assisti Internacional e Atlético Nacional, que foi o primeiro jogo da Libertadores, se não me engano foi a estreia, o Inter meteu, acho que foi 3-1 no final, só que foi um jogo mentiroso. O Atlético Nacional fez um baita jogo, né, do lado do Inter meteu 2 gols lá, e eu acho que foi 3-1, se eu não estou enganado, né, acho que se não me engano foi o jogo que o Inter venceu por 2 gols ali de vantagem. O Atlético Nacional, cara, time muito bom, tá, o time tem boa qualidade técnica, um time físico muito bem organizado, então vai ser um confronto dificílimo, entendeu, dificílimo aí. Mas eu acho que na pior hipótese aí, cara, é 50% para cada lado. 50% para cada lado aí de chance de passar, né? Não acho que tenha, nossa, um favorito aí, porque é um adversário bem chato aí realmente, né, cara? Fora os problemas que o São Paulo tem, as dificuldades do São Paulo tem tanto jogador machucado, né? Então, o adversário aí foi um dos piores, tá? Que a gente poderia pegar aí nessas oitavas da Libertadores, mas aquele negócio que eu falo pra vocês, vamos pra dentro dos caras, cara. Eu preferia pegar um Universitário, né? Pegar aí o Libertar, que era o adversário que estava no nosso grupo, né, na fase de grupos. Aí então tinha alguns adversários aqui que você poderia escolher. E a gente pegou um dos piores, mas vamos para dentro aí dos caras. Aí o que acontece? Já tem o chaveamento, coisa que não tem na Copa do Brasil. Então, São Paulo e Atlético Nacional, quem passar pega LDU e Botafogo. A gente pode ter de novo esse ano, tá? São Paulo e Botafogo nas mesmas quartas de finais, como aconteceu no ano passado. O São Paulo passa pelo Nacional nas oitavas e perde o Botafogo nas quartas aí do ano passado. Então, São Paulo e Botafogo passando, vamos ter aí o confronto de novo, né, que aconteceu aí no ano passado. Tá? Então, Atlético Nacional e São Paulo, pega aí LDU ou Botafogo. Aí embaixo tem River Plate e Libertar. Quem passar daí pega Palmeiras e Universitário. Pra mim, esses confrontos aqui, pra mim, cara, assim, como é sorte do Palmeiras em Libertadores, em sorteio no geral, né, cara? Copa do Brasil, né? Não teve sorte hoje, né, que pegou o Corinthians na Copa do Brasil, mas é impressionante como o Palmeiras se dá bem em sorteio. Se você vai pegar os sorteios, os caras se dão muito mais bem do que mal. É um negócio de maluco. Vamos lá, pega o Universitário. Né? Podia pegar Botafogo, Flamengo, Atlético, não, vamos lá e pega o Universitário. É impressionante como esse time é sortudo em sorteio, negócio de maluco, tá? Esses dois confrontos aqui, River Plate e Libertar e Palmeiras Universitário, pra mim, irmão, olha, vou te falar, Palmeiras não vai perder pro Universitário, mas nem ferrando vai perder, tá? Eu sei que é futebol, tem tudo aquilo lá, mas não vai. E o Libertar, cara, o Libertar é muito fraco, né? Porque a gente viu, foi pegar o Libertar nos 2 jogos de São Paulo, é um time muito ruim,
E com todo respeito, cara, só vai passar do River Plate se for por incompetência do River. Eu não sei como é que o River Plate tá, né? Mas é que River Plate e Palmeiras nas quartas é, tipo assim, a chance é colossal de isso acontecer, né? Aí a gente tem do outro lado aí, Vélez e Fortaleza, Racing e Peñarol, né? Esses dois confrontos aí, né? Quem avançar aí se enfrentam nas quartas. E a gente tem Estudiantes e Cerro Porteiro, e quem passar pega Internacional ou Flamengo, né, cara? Enfim, então vai ser um jogo bem interessante esse Internacional e Flamengo. Acho que vai ser dois jogos aí bem interessantes. São dois times ofensivos, né, cara? Gostam, né, de propor o jogo, de jogar. Então, pra quem gosta de futebol, esse vai ser um jogo muito interessante aí, né, cara? Então, esse é o sorteio. E, rapaziada, uma coisa que eu acabei não conversando com vocês é a revanche de 2016. Vocês lembram muito bem, todos São Paulo lembram muito bem do que aconteceu na Libertadores de 2016, quando a gente é eliminado para o Atlético Nacional, né? Foi semifinal, se não tem enganado, né, cara? Então teve muito erro de arbitragem naquele jogo, entendeu? São Paulo tinha planos, apesar que São Paulo não tinha um time, né, que a gente esperava que chegasse tão longe, mas naquele confronto lá a gente foi muito prejudicado pela arbitragem. São Paulo tinha boas chances de passar, se não fosse os vários erros que tiveram aí, né, cara, da arbitragem contra o São Paulo, tá? Eu já comentei isso aqui em outro vídeo. E esses confrontos aí, os dois jogos contra o Atlético Nacional lá em 2016, foram os dois jogos que eu mais fiquei puto vendo o São Paulo jogar. Puto, tá? E nem foi nem com o São Paulo, foi com a arbitragem, tá? O jogo que eu mais fiquei puto no geral, nos dois jogos. Mais da arbitragem aí do que propriamente do São Paulo. Então foi o jogo, mano, que eu mais me irritei, que eu mais fiquei puto de longe. Eu já comentei isso aqui em outro vídeo, né? E a hora da revanche. Vamos pra entre os caras que têm um bom time, tem que respeitar eles, mas eles também tem que respeitar nós. Vamos decidir em casa aí, né? O São Paulo Atlético Nacional a gente decide em casa. Se a gente passar contra o Botafogo ali, a gente também decide em casa. E na semifinal, o São Paulo for pra semifinal, a gente não decide em casa contra o Palmeiras, né? Contra o Universitário, Libertad, River Plate. O único time que a gente decide fora é o Palmeiras, né? Aí seria numa semifinal. Só que pode acontecer. Já imaginou um Palmeiras e São Paulo na semifinal de Libertadores? Seria um bagulho bizarro, né? Já imaginou? Seria uma loucura aí, mas enfim, independente de como eu falei, né, que eu falei que o Atlético não é um bom time, vai ter dificuldade o São Paulo, mas eu acho que o São Paulo tem totais condições aí de se classificar, por mais que seja um confronto chato, mas o São Paulo tem condições aí de se classificar, tá bom? Acho que de Libertadores é isso. Vamos para dentro dos caras aí. Eu até comentei pra vocês antes do sorteio. Eu até falei, pô, rapaz, quem vocês gostariam de pegar? Que não sei o que. Eu falei, ó, eu sempre quero pegar os times piores, né? Que a gente vai ter mais tranquilidade. Eu queria pegar o Universitário, eu queria pegar o Libertad, né? Que tava no nosso grupo aí. Mas, cara, vamos pra dentro. Depois que o São Paulo vencer a Copa do Brasil, ganhando de Palmeiras, Corinthians e Flamengo, irmão, vamos pra dentro. Entendeu? Vamos pra dentro dos caras aí. Isso aqui é São Paulo. Vamos pra cima aí do Atlético Nacional. É hora da revanche. Vamos se vingar deles aí em 2016. Tem que ganhar também, né, cara? Porque se perde, aí já vira já aquele carrasco, né? Já foi eliminado em 2016. Se perder agora, já vira um carrasquinho, então, o Atlético Nacional. Então já vamos ganhar, já pra dar o troco, dar a vingança deles aí, pra não ter esse negócio de carrasco, né? E vamos falar sobre a Copa do Brasil, né? Foi o segundo sorteio agora há pouco. São Paulo e Atlético Paranaense a gente teve. Aí, aqui a gente não pode reclamar, né? Tudo que foi de ruim na Libertadores, de dificuldade que a gente teve, né? O São Paulo deu muito mal na Libertadores, mas deu bem aí na Copa do Brasil, que a gente não pode reclamar, né? São Paulo e Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Flamengo, ótimo. Retrô e Bahia, Fluminense e Internacional, CRB e Cruzeiro, CSA e Vasco, Corinthians e Palmeiras, maravilhoso. Um já morre no meio do caminho nas oitavas já, coisa linda. E Botafogo e Bragantino. Então, cara, se você for pegar aqui os confrontos, a gente se deu muito bem, tá? Tu olha, teve Galo e Flamengo, Corinthians e Palmeiras, Botafogo e Bragantino, Inter e Fluminense. Tipo assim, a maioria dos confrontos, rapaz, são confrontos equilibrados, entendeu? Bem que, tipo assim, bem 50% ali pra poder cada time poder passar. E o São Paulo pegou o time da Série B com o Atlético Paranaense. É um time tradicional, né, se você for pegar aí na história, mas na Série B tá com muito problema financeiro lá, problema político, então não podemos reclamar da Copa do Brasil. São Paulo tem obrigação, tá, de se classificar, não tem justificativa, papinho furado, obrigação passar. O Atlético Paranaense, se eu corrigir, ele não tá na Série B, ele tá mal na Série B, tá? Nem lá os caras estão bem. Então o São Paulo tem obrigação aí de se classificar para as quartas de finais, tá bom? Aí já tivemos sorteio aí também dos mandos, tá? Dos mandos de campo aí, e não tivemos aquela sorte, né? Completa no sorteio aí, porque
a gente faz o primeiro jogo no Morumbi e decide lá em Curitiba, tá? Então o São Paulo vai jogar o primeiro jogo em casa, tem que fazer o resultado, vencer com um bom placar e evidentemente lá para Arena da Baixada, né, que é Liga Arena agora o nome do estádio, né, ir para Liga Arena, né, com um bom placar aí para ir na tranquilidade, na paz. Coisa que eu acho difícil, vocês lembram que o São Paulo gol do Náutico 2-1, né? Então o São Paulo tem que fazer um bom resultado aí no primeiro jogo para levar uma boa vantagem e ir mais tranquilo lá para esse jogo de volta contra o Atlético Paranaense, tá bom? Então eu acho que foi isso, tá, rapaziada? Gostei do sorteio, além do São Paulo ter pegado um adversário aí, de um bom adversário pra gente, né? A gente ter vários confrontos aí grandes e que já vai cair vários times. Por exemplo, Corinthians e Palmeiras, cara, são dois times que podem atrapalhar muito a vida do São Paulo, então um já cai nas oitavas, um já dá bye-bye nas oitavas. Aí tu tem, por exemplo, Fluminense e Inter, que é outro confronto grande também, que é outro também que qualquer um pode atrapalhar pro São Paulo, um já vai ser nas oitavas. Tem Galo e Flamengo, o Flamengo é sempre um dos favoritos ao título aí, e o Galo, São Paulo não ganha do Galo, né? Desde 2020 São Paulo não ganha do Galo, e o São Paulo foi eliminado pro Galo no ano passado, então é um dos favoritos que é o Flamengo, e um time que São Paulo não ganha de jeito nenhum, então um já morre nas oitavas também. Então eu gostei muito dos confrontos aí, porque já nas oitavas vai sair muito time forte, entendeu? Então acho que eu gostei muito dos confrontos aí que a gente teve na Copa do Brasil. Tem que aguardar agora a CBF aí divulgar as datas dos confrontos, né? Vai divulgar em breve, né? Vai divulgar hoje ou amanhã aí, a CBF vai divulgar a data dos confrontos. Tá lembrando que vai ter a parada pro Mundial. Quando acabar o Mundial, São Paulo ele vai ter alguns jogos em sequência do Brasileiro, tá? E o primeiro mata-mata que a gente vai ter é da Copa do Brasil, tá? Depois só que é a Libertadores. Aí, belezinha, meu querido? Bom, vamos mudar de assunto agora. O negócio é o seguinte, rapaziada, olha só. Tínhamos notícia aqui do GE sobre a situação do Bobadilha, tá? Temos atualização aí, ó. Bobadilha do São Paulo fez uma chamada de vídeo com o Miguel Navarro, jogador do Tajeres, para se desculpar pelo caso de xenofobia na partida entre os times no dia 27 de maio. O volante São Paulino teria chamado o adversário de venezuelano morto de fome e optou pelo contato direto por acreditar que uma publicação nas redes sociais não seria o suficiente, tá? O GE apurou, isso aqui é um ponto importante, ó. O GE apurou que o Bobadilha fez questão de se desculpar com o Navarro, dizendo ter se equivocado sem intenção de discriminá-lo. O venezuelano valorizou muito a atitude, assim como o Tajeres, tá? Então, ele fez aí, né, uma videochamada com o Navarro, eles conversaram aí, se desculpou, né? E o jogador valorizou muito essa atitude do Bobadilha e também o Tajeres. Então, parece estar apaziguando a situação, apesar que tem investigação da Conmebol, que ele pode pegar a polícia e tudo mais, então ele teve aí nessa atitude, né, de conversar aí com o Navarro. Na última semana, o jogador do São Paulo publicou um vídeo pedindo perdão pela atitude xenofóbica, mas alegou ter sido ofendido primeiro no meio de uma confusão acalorada, tá bom? Aí o que acontece? Olha só, o Pedro Ioki, tá? Acho que é assim que se pronuncia o sobrenome dele, Pedro Ioki, advogado responsável pela defesa do jogador, revelou que os dois se resolveram. Abre aspas aí pro Pedro, né, que é advogado aí que tá nesse caso. Eles já conversaram, pediram desculpas e se acertaram, fecha aspas aí para o advogado aí, né, do Bobadilha, né, falando aí que eles conversaram, tá tudo acertado aí entre eles, tá bom? Aí o GE coloca aqui que isso aqui é um ponto importante, eles conversaram, né, pediram desculpa aí, entendeu? O jogador valorizou a atitude do Bobadilha, só que tem a questão ainda que ele está sendo investigado aí, né, pela polícia e ele pode ainda pegar uma punição da Conmebol. Tem esses dois pontos, né? Investigação da polícia e uma possível punição da Conmebol. Tem essas duas situações aí, né? Não é que, nossa, ele pediu desculpa, então ele não vai ser punido, acabou tudo. Não, não é assim. Bobadilha ainda é investigado pela Polícia Civil, mas prestará depoimento somente após a pausa para a data FIFA, já que foi convocado pelo Paraguai para disputar partidas contra o Uruguai e contra o Brasil, tá? Então, já comentamos muito sobre isso aí, né, cara? Já para ele ter 2 vezes para esse depoimento, acabou que não foi, tá marcado para a última sexta-feira aí, só que na sexta-feira foi o dia que o São Paulo viajou para Salvador pro jogo contra o Bahia, né? E agora vai ter a data FIFA, né? Ele vai ter que se apresentar aí à seleção do Paraguai, então ficou combinado ele para esse depoimento dele só depois da data FIFA, entendeu? E tem da questão da Conmebol. Vale lembrar que o volante pode ser suspenso de competições organizadas pela Conmebol,
Além disso, casos de xenofobia são enquadrados como crime de racismo pela legislação brasileira. Apurado, o delito prevê pena de 2 a 5 anos de reclusão, tá? Então tá aí, é muito importante a gente separar as coisas. Ele pediu desculpa, os caras lá aceitaram, entre eles estão acertados, mas não muda o fato que ele está sendo investigado pela polícia e que ele pode pegar uma punição grande aí da Conmebol. A gente até pegou, por exemplo, um exemplo aqui do jogador do Aliança Lima, né, que estava no nosso grupo, inclusive, na Libertadores. Um jogador do Aliança Lima cometeu xenofobia no jogo contra o Boca, na pré-Libertadores desse ano, tá, no começo desse ano, e ele pegou 4 meses de suspensão, tá? Então, a gente já teve um caso semelhante de xenofobia que o jogador foi punido aí, entendeu? Então, querendo ou não, ele tem grande chance aí de ser punido pela Conmebol. Belezinha, meu querido? Vamos mudar de assunto. O negócio é o seguinte, comentamos com vocês no vídeo aí de manhã, no primeiro vídeo do dia, que o São Paulo fechou aí, né? Infelizmente acabou fechando aí a venda do lateral direito Ângelo, tá, de 16 anos de idade, né, jogando no Sub-17, na seleção brasileira Sub-17, um destaque do São Paulo. Ele foi vendido aí para o Strasbourg, né, da França, né, já comentamos aqui sobre as condições do negócio. Segundo o Globoesporte.com, o Ângelo viaja hoje, nessa segunda-feira, para fazer exames médicos, tá? Assinar o contrato com o Strasbourg e depois retornar ao São Paulo. Gabriel retornar ao São Paulo sim, porque ele tem 16 anos, ele só pode jogar lá fora com 18. Então ele fica no São Paulo até 18 anos, depois ele vai embora, entendeu? Então ele vai ou já foi, eu tô gravando esse vídeo aqui 5h30 da tarde, então pode ser que até que ele já tenha ido. Ele vai, faz exames, assina o contrato dele, volta pro São Paulo, quando completar 18, ele vai pro Strasbourg para ele poder jogar lá no time francês, tá? Então já tá de bagagem feita, né, para ele lá fazer exames e assinar o contrato. Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.